Olá, meu nome é Nelson Sass, eu sou professor associado do Departamento de Obstetrícia da Unifesp e gostaria, de forma muito sucinta e objetiva, tocar nos pontos talvez mais importantes em relação às interrelações entre a condição gestacional, o parto e a atual pandemia de Covid-19, evidentemente condição que preocupa a todos nós, em especial um grupo especial que mais especial do que todos, que são as gestantes. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que as gestantes têm realmente um maior risco de infecção respiratória de forma usual, né? Tanto é que fazem parte do grupo de recomendação das vacinações pela influenza, enfim, e por proteção por essas condições específicas. Aparentemente, o Covid não tem uma maior, digamos assim, diferença em relação a esses riscos e, portanto, a exposição e possivelmente incluindo até a questão da letalidade, não há realmente nenhum estudo, não há nenhuma série de casos ou alguma evidência definitiva que diga que gestantes teriam maior suscetibilidade e mortalidade em relação a essa questão. A cautela, evidentemente, todos os cuidados que se tomam para a população em geral são recomendadas também para gestantes. Nesse sentido, é importante dizer que nessas recomendações de isolamento social, as consultas de rotina do pré-natal seriam razoavelmente espaçadas em função de redução dessa exposição. Portanto, para aquelas mulheres que não têm problemas, não tem porquê elas ficarem mais do que 30, 40, 50, 60 dias, por que não? Ainda mais com a possibilidade de comunicação quase instantânea com o seu obstetra, sem terem a necessidade de deslocamento. Em relação ao parto, é importante dizer duas questões. A primeira é o risco da gestação per si. Eu me refiro à possibilidade de desencadeamento de parto prematuro e não há nenhuma evidência de que uma eventual infecção aguda do Covid aumentaria essa questão, além dos riscos usuais de qualquer infecção aguda nesse sentido. E também não há evidência consistente no sentido de riscos fetais, de anomalias do desenvolvimento ou morte fetal associada a esse tipo de infecção aguda. Do ponto de vista do parto, não há nenhuma indicação de cesáreas eletivas, ao contrário, o parto normal deve ser priorizado como uma forma de proteger a mãe e o bebê de uma exposição prolongada a um ambiente hospitalar e, evidentemente, podendo retornar à sua casa em condições seguras e sem a exposição que significa uma cirurgia que não é simples, né? Estou me referindo à cesárea, e que podem, ao contrário, trazer mais problemas. Da mesma maneira, a anestesia será mais simples, e eu me refiro inclusive àquelas mulheres que estão com o quadro de infecção aguda, eventualmente em situação de desencadeamento de parto. Não há razão de fazer cesárea nessas mulheres, porém o cuidado no intraparto deve ser redobrado, evidentemente, se elas tiver com uma necessidade de oxigenação, receber oxigênio, acompanhar, monitorar a frequência cardíaca fetal e, evidentemente, indicar a cesárea diante de uma indicação clara, evidente, né? Mas sempre dando prioridade ao parto vaginal, e faria todo sentido nessa situação abreviar o período possível de um parto operatório com vácuo extrator ou um fórceps de alívio, né? Em relação à questão do atendimento imediato do recém-nascido, também não há razões para que se antecipe o clampeamento do cordão umbilical, né? A rigor, não há descrição de passagem ou um risco adicional dessa condição, entendendo que o clampeamento, digamos, adequado e oportuno do cordão umbilical pode permanecer. Da mesma maneira, em relação à lactação, não há nenhuma contraindicação de mulheres que são portadoras do Covid, assintomáticas, eu me refiro, a amamentarem os seus bebês. E mesmo na vigência de quadros mais agudos, desde que seja possível, a proteção materna com uma máscara será uma proteção adequada para que ofereça o leite para o seu bebê. E, finalmente, gostaria de falar daquelas mulheres que têm condições de risco diferenciadas, como aquelas, por exemplo, portadoras de hipertensão arterial crônica ou de diabetes. Os cuidados devem ser redobrados nessas situações, evidentemente, porque tratam-se de pessoas, de mulheres com uma maior vulnerabilidade comum na população geral. E elas devem ser tratadas de forma efetiva e monitoradas com muito cuidado, em especial as diabéticas, pelo risco de descompensação.
E por último, gostaria de falar da alternativa de tratamento complementar, eu me refiro à cloroquina, que tem sido aventada para tratamento de casos mais graves. Gostaria de dizer que essa questão ainda não é definitiva, existem estudos ainda correndo, né, para responder de forma mais efetiva a essa questão, e eu recomendaria que, em especial nas gestantes, se eventualmente houver a necessidade de um tratamento dessa ordem, as doses elevadas de cloroquina, em função dos riscos, em função de possibilidades de problemas cardíacos que na gestação se reveste de maior complexidade, eu recomendaria que essa alternativa fosse ponderada com muita cautela. É isso, eu espero ter transmitido os pontos mais importantes e que essas informações e que essas reflexões possam ser úteis para a prática clínica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Até breve.